Olá! Você sabe a regra que Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta: a palavra de Deus, que se acha nas Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Apenas a Bíblia? No último vídeo, vimos que Deus deseja ser adorado em conformidade com a sua vontade, que está revelada na Escritura. Mas por que somente a Bíblia? Por que não outra fonte? Alguém poderia me questionar. Vejamos, primeiro motivo, porque somos corrompidos pelo pecado. Vejamos Romanos capítulo 3, o verso 10 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, porque somente a Bíblia é a nossa única regra para que possamos cumprir o propósito de adorar a Deus e gozá-lo? Simples, porque nós não entendemos a maneira correta. Nós fomos corrompidos pelo pecado, após Adão quebrar o pacto do Senhor. Nós somos corrompidos de tal maneira que se Deus não se revela, se Deus não se mostra a nós, nós não o conhecemos e não podemos nem adorá-lo, ainda mais poder conhecê-lo. Então, ele mesmo se auto-revela e ele se revela a maneira como ele quer ser adorado. É a única fonte. E nós fomos corrompidos. Então, aí nós entramos no segundo motivo. O primeiro, por que somente a Bíblia? Por causa da nossa natureza corrupta. Segundo o texto, nós não entendemos, nós não buscamos a Deus, nós não compreendemos essas coisas. E segundo motivo, porque somente ela é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é a palavra do Senhor. Embora nós possamos falar alguma verdade em relação a 1 mais 1 é 2, ou dizer que está chovendo, isso é coisas que qualquer um pode falar, mas em relação a Deus tem que estar revelado. Ele mesmo se auto-revelou. E para isso eu peço que você abra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Pedro 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ele soprou nos seus autores para que eles pudessem escrever essas coisas maravilhosas e grandiosas que hoje nós podemos consultar, podemos estudar. Então, por que somente as Escrituras? Primeiro, porque somos corrompidos pelo pecado. Nós não podemos adorar o Senhor sem primeiro conhecer e saber a sua vontade. Paulo fez esse diagnóstico quando ele estava em Atenas, quando ele diz que os gregos apenas tateavam. Ele fala, vocês são religiosos, vocês são. Porque o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele é um ser religioso. Mas devido à queda, ele parou de adorar o Senhor e começou a adorar outros deuses. E eles fazem isso como? Tateando. Tateando. É como se fosse um cego, que só fica tateando.
porque eles não têm um conhecimento, eles não têm olhos para enxergar. Então, Deus se revela e revela a vontade dele e como deve ser feita essa vontade. E quais lições práticas podemos tirar desta pergunta? Em primeiro lugar, louve a Deus pela sua revelação. Glorifique ao Senhor, sem a qual estaríamos tateando. Irmãos, devemos glorificar o Senhor pela revelação. Devemos agradecer ao Senhor porque hoje nós temos uma Bíblia em nossa língua. Porque se não fosse isso, você não conheceria a vontade do Senhor. E possivelmente você estaria tateando. Então, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela sua revelação. Segundo, examine, como os irmãos de Bereia, as Escrituras. Com qual finalidade? A fim de se ver se as pregações, estudos e até opiniões estão de acordo com ela. Porque se só a Bíblia é a palavra de Deus, é o único livro de fé e prática, tudo que alguém falar em relação ao Senhor, a sua vontade e a maneira como deve ser feita essa vontade, tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Não é do jeito que eu quero adorar o Senhor ou do jeito que você quer adorar o Senhor, mas é do jeito que Ele quer ser. Ele quer ser adorado e exaltado. Outra coisa, profecias ou sonhos que muitas vezes são divulgados nos WhatsApps, nas redes sociais. Veja, irmão, se essas coisas estão em conformidade com a palavra do Senhor. Porque Ele é a única fonte de revelação. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, somos muito gratos a Ti pela revelação. A única fonte, Senhor, de bênção, a única fonte, Senhor, para sabermos quem és Tu, o Senhor da glória. Soberano e eterno Deus, que o Senhor nos ajude a amar a Tua revelação, a buscar, Senhor, nela auxílio, sabedoria, conforto. Também, Senhor, que é um instrumento para nos desnudar, mostrar realmente quem nós somos. E que por meio dela o Senhor venha falar conosco e venha nos fortalecer, tornando-nos, Senhor, mais e mais conforme a semelhança do Teu Filho. Peço que o Senhor continue abençoando, ó Pai querido, a Tua igreja, os servos que estão assistindo e todos aqueles, Senhor, que assistirem. Peço que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado. Peço que você se inscreva, se você ainda não é inscrito no canal. Eu peço que você dê o like, que você divulgue para todos os seus amigos, os teus contatos, para que essa mensagem venha alcançar o coração e que seja um meio de graça, um instrumento para o Espírito Santo falar. Muito obrigado, até a próxima.